Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Se você está vendo esse vídeo, é porque você se interessou pelo tema, né? Eu estou com um grande projeto aqui no YouTube, na internet, nas redes sociais, no meu Instagram, o Diego Cara, que é sobre aprendendo a enriquecer, né? E aí, o que é esse grande projeto que eu estou carregando comigo e estou aqui divulgando nas redes sociais? Pois bem, né? Eu acredito que o ser humano ele precisa encontrar dentro de si alguma coisa que tenha valor. E a esse valor dentro de si eu chamo de riqueza, né? E eu acredito que o maior valor que a gente possa carregar dentro da gente é o conhecimento, né? O conhecimento mesmo, esse conhecimento intelectual, conhecimento filosófico, conhecimento empírico, um conhecimento prático, saber fazer alguma coisa, fazer uma boa comida. Todos esses tipos de conhecimento, eles nos ajudam a ser pessoas melhores. Isso é uma grande riqueza. E aí eu quero falar sobre isso, sobre o conhecimento como uma riqueza, né? Para quem não me conhece ou me conhece pouco, eu sou biólogo, professor, tenho mestrado e doutorado na área de biotecnologia e hoje eu tenho um grande, como eu posso dizer, uma grande curiosidade para entender o próprio ser humano, né? Eu tenho a premissa de ter acabado o doutorado em biotecnologia e agora eu posso ler o que eu quiser, né? Quando a gente faz mestrado, doutorado, a gente acaba lendo o que a gente chama de bibliografia do curso, né? Ou que vai ajudar na minha pesquisa. Como eu já terminei essa escadinha acadêmica, hoje eu posso ler o que eu quiser, né? É o lado bom, né? De não ter que seguir essas regras acadêmicas. Isso é só uma brincadeira para quem é do mundo acadêmico vai entender. E eu tenho esse interesse sobre o ser humano, sobre essa riqueza interior, né? Eu tenho até mesmo uma caminhada minha pessoal que tem me levado a me preocupar mais com essa formação interna do indivíduo, né? Eu tenho um filho pequeno, o Caetaninho, que hoje, a gente está no dia 27 de outubro de 2023, ele tem 3 anos, daqui a algum tempinho vai fazer 4, daqui a mais ou menos um mês. E essa minha preocupação, ela é sincera, ela é honesta, né? Se a gente for pensar no passado, a riqueza ela é definida como quem tinha muitas terras, né? Ah, eu sou dono de tantos hectares, eu sou o rei de tal reinado, de tal espaço, né? Depois de um determinado momento, essa riqueza de terras que dava uma potencialidade de você ter uma boa vida, porque você tinha muito alimento e você podia trocar com os outros reinos, isso foi mudando ao longo da sociedade para uma riqueza mensurada em ouro, né? Quanto que eu tenho de ouro, quanto que eu posso comprar com esse ouro. Mas veja, a gente está falando, tanto as terras quanto o ouro, de riquezas materiais, né? Algo que pode ser tocado. Hoje, por exemplo, né? Apesar da nossa riqueza, a gente definir a riqueza mesmo, ainda em valores monetários, ela já não é tão tangível assim, né? Você pode estar carregando aí alguns milhões em Bitcoin, ou você pode estar carregando alguns milhões de reais numa conta que são só números. Mas, de qualquer maneira, existe um correspondente desse valor financeiro num valor físico, né? Ou seja, pelo menos o real, que é uma moeda fiduciária, tem ali um valor físico, né? Eu posso chegar num banco e sacar tantos milhões e tocar nesses meus milhões, né? A gente pode lembrar da icônica cena do seriado Breaking Bad, do cara deitando na cama cheio do dinheiro, né? Então, essa riqueza que a gente carrega na nossa sociedade como sendo um valor material, né? Coisas que são tangíveis. Mas eu acredito, e eu acredito fortemente nisso, de que a riqueza ela está em valores imateriais, ou seja, em algo que não é tão tangível assim, no sentido de você tocar mesmo.
eu acredito que seja o conhecimento. E por que eu acho que o conhecimento é essa nova riqueza, que a informação é o novo ouro da sociedade? Eu acho isso primeiro, porque o conhecimento ele não pode ser roubado, tampouco pode ser perdido. Ele, concordo, ele pode ser esquecido e, obviamente, em casos extremos, se você sofrer um acidente, né, você perder ali, sei lá, massa encefálica, você chegar a ter um problema de perder mesmo a sua inteligência. Mas tirando casos extremos assim, né? Se você tiver um bom cuidado com o seu cérebro, se você tiver uma boa técnica de estudo, você vai retendo o conhecimento, e o reter o conhecimento é ilimitado, né? Claro, tem limitações filosóficas e físicas, mas de fato você consegue articular esse conhecimento. E por que eu acho que o conhecimento é um novo ouro? Se o ouro tangível, ele te dá possibilidades de conquista, conquistas materiais, o conhecimento também te dá essa possibilidade de você ter conquistas materiais através do seu conhecimento, né? E aí nós chegamos no ponto, como que esse conhecimento pode gerar uma riqueza tangível, né? E essa riqueza tangível, ela tem que ser tangível para alguém. Olha que interessante. Então, veja, o meu conhecimento, para ser tornado, para ele ser transformado numa riqueza tangível, o meu conhecimento tem que ser tangível, tem que ser útil para alguém, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar no Thomas Edison. Thomas Alva Edison foi um grande inventor americano e ele inventou milhões de coisas, quer dizer, tem milhares de patentes, várias empresas e ficou muito rico. Ele realmente pegou o conhecimento que ele tinha lá de física, de elétrica, de mecânica, de engenharia e construiu algo que as pessoas precisavam. As pessoas precisavam de determinadas coisas. E aí nesse sentido, ele conseguiu pegar esse conhecimento que estava só na cabeça dele e transportar em algo que seja útil para as pessoas. Então, chegamos aqui no ponto crucial. Para o conhecimento ser valorado, ele tem que ser útil. E ele só vai ser útil se as pessoas precisarem daquele conhecimento, né? Por exemplo, eu tenho um conhecimento incrível sobre o nome de, sei lá, 10.000 espécies de plantas. Pois bem, se eu não consigo traduzir isso numa utilidade para as outras pessoas, eu não consigo transformar isso em riqueza monetária. Eu não consigo transformar isso em valores financeiros, né? Cara que eu gosto bastante é o Craig Venter, né? Um biólogo que ele conseguiu pegar o conhecimento dele de biologia molecular, parte ali de genética, de DNA, transportar isso para uma empresa que fez o desenvolvimento, todo o sequenciamento da genética humana. Terminou o projeto lá em 2003 e ele conseguiu agregar valor para a sociedade, por quê? Porque aí não eram indivíduos especificamente, mas esse era um conhecimento que importava para muitas empresas desenvolvimento de fármacos, compreensão de doenças, e ele conseguiu fazer com que a sociedade percebesse o valor dessa informação, né? E para conseguir transformar esse conhecimento, é necessário que haja um empreendimento e que você empregue a tua força criativa, a tua força intelectual para construir essa empresa, para construir esse negócio e para que você possa transformar efetivamente o seu conhecimento em riqueza, né? Nós podemos pensar na formação de um indivíduo, por exemplo, que ele está muito acostumado com uma educação formal, né? Eu vou lá na escola e tenho as aulas A, B, C e D, e tá ótimo, tem que ter mesmo, tá? Eu sou professor de ensino fundamental e médio e tem que ter mesmo. Mas a gente não precisa ficar retido somente nesse ponto da educação, né? E eu gosto muito de trazer esses outros aspectos para os meus alunos, para que eles possam compreender que
aquele conhecimento que ele está adquirindo, na verdade, é uma ferramenta intelectual que vai ter uma utilidade futura. Por exemplo, por que a gente ensina os nossos jovens, por exemplo, matemática? Muito provavelmente, ninguém vai tirar uma raiz quadrada fatorando ali na mão. Mas saber as técnicas e saber como isso é possível e pensar a solução de um problema é uma ferramenta importante, uma soft skill que as empresas vão falar aí, né, uma habilidade e competência no currículo novo, que é resolução de problemas complexos, né? Então, se eu pudesse hoje entregar para os meus alunos uma grande habilidade, a grande habilidade que eu entregaria primeiro é capacidade de gestão do autoconhecimento, do autoaprendizado. Ou seja, eu gostaria demais que as pessoas tivessem essa habilidade que eu tenho, que é de você conseguir pegar um determinado tema e você, por si mesmo, você, através das suas ferramentas intelectuais, caminhar no desenvolvimento daquele conhecimento, tá? Porque isso é maravilhoso, né? E se isso contrasta também essa gestão do autoconhecimento com essa educação formal. Então, seria uma educação informal, né? Você está aqui no YouTube, você está procurando essa educação informal. Você está aqui comigo, por exemplo, procurando sobre riqueza, sobre conhecimento, sobre como transformar conhecimento em riqueza, né? E você vai conseguir isso através, por exemplo, de livros e de cursos online, tá? E como que você pode acumular essa riqueza e esse conhecimento, né? Você vai acumular organicamente no teu cérebro, mas também existem técnicas de você conseguir sintetizar as tuas informações, por exemplo, no papel, ou em notas. Eu, por exemplo, né, sempre comento, eu sou um fãzão de papelaria, e aqui tem um caderno que eu comprei que eu acho ótimo. Ele é do tamanho B4, ou seja, ele é um pouquinho menor que as folhas A4. Para mim, esse é o tamanho ideal. Nem tão pequeno quanto o A5, que é a metade de um A4, que é isso aqui, e também não tão grande quanto um A4 que fique arrumando confusão para cima e para baixo. Então, o meu tamanho de papel perfeito é o B4, e esse é um caderninho muito bom, na verdade. E tem as linhas pequenas, eu consigo escrever bem. Então, eu consigo pegar, por exemplo, hoje em dia está até na moda, né, chamado brain dump, né? Eu pego várias ideias minhas que estão fervilhando na minha cabeça e eu consigo trazer tudo isso para o papel, coloco no papel, descarrego, abro espaço para o meu cérebro poder conseguir acessar novas informações. E aí, o importante é que eu tenha tudo isso anotado. Eu gosto muito de papel e também uso um aplicativo chamado Obsidian, porque aí eu consigo, no futuro, relacionar. Então, não preciso guardar tudo sempre, mas eu consigo guardar ideias, correlacionar ideias, e ao necessitar recorrer a uma ideia desenvolvida, eu pego o meu caderninho, eu pego as minhas anotações digitais, né? E, claro, você só vai conseguir desenvolver bem essas habilidades se você tiver o hábito de escrever, o hábito de estar estudando, né? Por isso que eu tenho aqui um curso que é o Aprendendo a Aprender, que faz parte desse meu grande projeto, que é Aprendendo a Enriquecer. Então, Aprendendo a Aprender, eu vou ensinar as técnicas que eu mesmo utilizo para conseguir a, aprender o conhecimento, né? Acessar o conhecimento, prender esse conhecimento, reter ele comigo e transformar ele de uma maneira que eu entenda. Vou colocar isso em algum lugar, num papel, numas notas digitais, e depois eu posso acessar e construir o conhecimento que eu quero, tá? Essa é a ideia que eu tenho por trás desse meu grande projeto motivador, Aprendendo a Enriquecer, e é compartilhar isso com todos vocês. O meu muito obrigado. Eu fico olhando aqui para baixo para desligar as coisinhas, vocês devem até ter escutado o clique do mouse. Um muito obrigado. Valeu!